Antes que o sol tocasse o horizonte, antes que qualquer vila despertasse por completo, a estrada já existia. Não como algo novo, mas como algo antigo, usado, marcado por incontáveis passagens. Ela não tinha nome, não precisava, era apenas o caminho, estendido entre lugares que dependiam uns dos outros sem jamais se verem. Ser carroceiro naquele mundo era acordar antes da luz, não por disciplina, mas por necessidade. O dia era curto demais para ser desperdiçado. Cada hora clara significava distância vencida. Cada atraso pela manhã se transformava em risco ao anoitecer. O carroceiro despertava com o corpo pesado, acostumado ao chão duro e ao frio que permanecia mesmo depois do sono. Não havia pressa nos gestos, apenas rotina. Um movimento após o outro, repetido tantas vezes que já não exigia pensamento consciente. Levantar, esticar o corpo, respirar fundo o ar frio da madrugada. Os animais vinham primeiro, sempre. Bois ou cavalos aguardavam em silêncio, reconhecendo a presença humana pelo som dos passos, pelo leve tilintar do equipamento. Eram criaturas pacientes, mas não infinitas. O carroceiro sabia disso. Observava o brilho dos olhos, o ritmo da respiração, a postura do corpo. Um animal cansado demais não reclamava, apenas seguia mais lento, e isso podia custar um dia inteiro de viagem. A alimentação era simples: feno, grãos, água retirada de um riacho próximo ou de um barril carregado justamente para isso. Tudo era medido. Não havia abundância, havia cálculo silencioso. Enquanto isso, a carroça permanecia imóvel, uma estrutura pesada de madeira, marcada por rachaduras, reforços improvisados e sinais claros de uso constante. As rodas, também de madeira, carregavam as cicatrizes de incontáveis quilômetros. Pequenas falhas não eram motivo de preocupação imediata. Grandes falhas, sim. Um carroceiro experiente aprendia a identificar problemas antes que se tornassem definitivos. A carga era conferida mais uma vez. Cordas apertadas, estacas firmes, o peso distribuído da melhor forma possível. Não existia perfeição, apenas equilíbrio suficiente para seguir adiante. O destino não exigia rapidez, exigia que se chegasse inteiro. Quando o céu começava a clarear, a viagem tinha início. O movimento era lento, os primeiros passos sempre pareciam mais pesados. A estrada ainda estava fria, úmida do sereno da noite. As rodas giravam com um som baixo e contínuo, madeira contra madeira, casco contra terra. A estrada medieval não era uma linha reta. Ela se curvava conforme o terreno permitia, contornava colinas, acompanhava cursos d'água, evitava pântanos e encostas íngremes. Era moldada pelo uso, não por planejamento. Cada curva existia por um motivo antigo, esquecido por quem apenas seguia adiante. O carroceiro conhecia esse caminho não por mapas, mas por memória. Sabia onde o solo ficava mais macio após a chuva, onde as rodas costumavam afundar, onde o vento soprava mais forte, onde o silêncio parecia mais profundo. O mundo se apresentava em sinais sutis, e ele aprendeu a reconhecê-los ao longo dos anos. O que era transportado naquela viagem específica pouco importava para quem apenas observava a estrada. Podiam ser sacas de grãos, barris de bebida, madeira recém-cortada, ferramentas, tecidos dobrados com cuidado. Cada carga tinha um destino. Cada destino representava uma troca necessária. Nada ali era supérfluo. O carroceiro raramente pensava no consumidor final. Seu trabalho não era imaginar o uso da mercadoria, mas garantir que ela continuasse existindo até o fim do caminho. O mundo dependia disso, mesmo que quase ninguém percebesse. À medida que o sol subia, a estrada ganhava vida sutil. Não um movimento constante, mas pequenos sinais. Um viajante distante, uma outra carroça surgindo lentamente no horizonte, pegadas recentes na terra. Nada era imediato. Tudo se revelava aos poucos. A estrada também carregava memórias. Em certos pontos, o carroceiro diminuía o passo quase sem perceber. Um trecho onde alguém havia tombado anos antes, uma curva conhecida por esconder assaltantes em tempos difíceis,
uma marca no tronco de uma árvore deixada como referência por alguém que já não estava ali. O perigo não era constante, mas nunca estava ausente. Assaltantes escolhiam pontos específicos, onde a estrada se estreitava ou a vegetação se fechava. O carroceiro mantinha os sentidos atentos, mesmo na monotonia. Um som diferente, um silêncio súbito entre os pássaros, um movimento fora do ritmo normal do caminho. Viajar sozinho exigia coragem e resignação. Em grupo, o risco diminuía, mas nunca desaparecia por completo. A estrada não prometia segurança, apenas passagem. O tempo seguia sem pressa. O sol avançava lentamente. O corpo se adaptava ao esforço repetitivo. O pensamento vagava. O carroceiro não precisava ocupar a mente o tempo todo. Muitas horas eram passadas em silêncio, apenas acompanhando o movimento dos animais e o som das rodas. Ao meio do dia, uma parada breve. Água, um pedaço de alimento seco, nada elaborado. Comer demais tornava o corpo lento. Comer pouco demais enfraquecia. O equilíbrio era aprendido na prática, não em livros. Depois, a estrada continuava. E assim, passo a passo, roda a roda, o mundo seguia adiante sem saber o quanto dependia dessas viagens silenciosas. À medida que o sol avançava em sua descida lenta, a estrada mudava de aparência. As cores perdiam intensidade, as sombras se alongavam sobre o caminho de terra. O mundo parecia diminuir de velocidade, como se tudo ao redor estivesse se preparando para descansar. O carroceiro sentia essa mudança antes mesmo de vê-la. O corpo reconhecia o momento em que o dia começava a ceder. Os animais diminuíam o passo naturalmente, não por cansaço extremo, mas por instinto. A noite se aproximava e nada na estrada era feito às pressas quando a escuridão se aproximava. O cálculo agora era diferente. Não se tratava mais de avançar o máximo possível, mas de escolher bem onde parar. Encontrar um trecho de estrada firme, um espaço levemente elevado, longe de áreas alagadas, próximo o suficiente de água, mas não tão próximo a ponto de atrair animais durante a noite. O carroceiro conhecia esses pontos quase sem pensar. Eram lugares usados repetidamente por quem vivia da estrada. Pequenas clareiras, curvas mais abertas, áreas onde o terreno permitia parar a carroça sem risco de deslizamento. Quando a parada era decidida, o movimento diminuía ainda mais. Os animais eram soltos com cuidado, bebiam água, mastigavam lentamente. O som de seus corpos se movendo era um lembrete constante de que a viagem ainda não havia terminado, apenas pausado. A carroça permanecia ali, pesada e silenciosa, como se fizesse parte da paisagem. As rodas imóveis, a carga intacta, nada precisava ser aberto ou exibido. Quanto menos atenção, melhor. O fogo era aceso pequeno, nunca muito grande. Um brilho contido suficiente para aquecer as mãos e preparar algo simples para comer. Um fogo forte demais chamava a atenção. Um fogo fraco demais não afastava o frio. Mais uma vez, o equilíbrio era a regra invisível da estrada. Enquanto a luz diminuía, os sons mudavam. Os pássaros se calavam. Insetos começavam a preencher o silêncio com ruídos contínuos e repetitivos. Ao longe, algum animal se movia entre as árvores. Nada parecia próximo, mas nada parecia completamente distante. A noite na estrada não era apenas a ausência de luz. Era uma presença em si. Tornava o mundo maior e mais difícil de compreender. Pontos conhecidos durante o dia se tornavam estranhos. Árvores assumiam formas diferentes. Sombras se estendiam de maneira imprevisível. Viajar à noite era evitado sempre que possível. A iluminação era limitada. Lanternas iluminavam apenas alguns passos à frente. Um buraco no caminho, uma raiz exposta, uma pedra mal posicionada podiam provocar um acidente sério. A estrada, durante o dia previsível, à noite se tornava traiçoeira. Ainda assim, nem sempre era possível parar cedo. Às vezes, o carroceiro precisava seguir por mais algum tempo, guiando-se pelo pouco que conseguia ver, pela memória do terreno e pela atenção constante aos animais. Cada passo exigia cuidado. Cada decisão era tomada com mais peso. Os perigos também mudavam. Assaltantes preferiam a noite.
O escuro escondia movimentos, abafava sons, criava oportunidades. O carroceiro mantinha o ouvido atento. Um galho quebrando fora do ritmo natural da floresta, um silêncio súbito, um cheiro estranho trazido pelo vento. Não havia muito o que fazer em caso de ataque. Fugir nem sempre era possível. Defender-se significava arriscar a própria vida e a dos animais. Muitas vezes a melhor proteção era a discrição. Não chamar atenção, não parecer um alvo valioso, não parecer alguém perdido ou vulnerável. Animais selvagens também se tornavam mais ativos. Lobos circulavam à distância. Raramente atacavam um grupo, mas observavam, avaliavam. O carroceiro reconhecia seus sons, seus movimentos sutis. Aprendia a distinguir a ameaça real de presença distante. O frio se intensificava à medida que a noite avançava. Mesmo em estações mais quentes, o corpo sentia a diferença. As mãos ficavam rígidas, o cansaço se acumulava nos ombros, nas costas, nas pernas. O descanso era necessário, mesmo que imperfeito. Ao se deitar, o carroceiro não se entregava completamente ao sono. Parte da atenção permanecia alerta, um olho fechado, um ouvido atento, o corpo pronto para despertar ao menor sinal diferente do esperado. Dormir na estrada era um estado intermediário, nunca total. O fogo diminuía lentamente, até restar apenas um brilho fraco. O céu acima se abria em silêncio. Estrelas surgiam, uma a uma, não como espetáculo, mas como presença constante, observando tudo sem interferir. O carroceiro conhecia o céu tanto quanto conhecia a estrada. Sabia que certas estrelas indicavam direção, que o movimento do céu ao longo da noite podia confirmar se estava seguindo o rumo certo. A orientação não vinha apenas do chão, mas também do alto. Com o passar das horas, o corpo cedia. O sono finalmente chegava mais profundo. Os animais respiravam lentamente. A carroça permanecia imóvel. A estrada descansava. Nada se movia rápido. Nada precisava acontecer agora. A madrugada chegava sem aviso claro. Não havia um instante exato em que a noite terminava. O escuro apenas começava a perder força. O silêncio profundo dava lugar a pequenos sons, quase imperceptíveis. Um pássaro distante, o vento mudando de direção, o frio se acomodando de outra forma no corpo. O carroceiro despertava antes de qualquer claridade real surgir, não por escolha consciente, mas por hábito. O corpo aprendia a reconhecer o momento em que era possível seguir adiante. Dormir demais significava perder horas preciosas de luz. Dormir de menos significava carregar o cansaço ao longo do dia. O primeiro movimento era simples: sentar, respirar fundo, deixar os olhos se ajustarem lentamente ao que ainda era escuro. Não havia pressa. O mundo ainda estava acordando. Os animais também percebiam a mudança. Moviam-se levemente, sacudiam o corpo, aproximavam-se da água. Não havia comandos rígidos. Tudo acontecia em um entendimento silencioso construído ao longo do tempo. O fogo da noite anterior era reavivado apenas o suficiente para aquecer algo simples. O alimento da manhã era curto, funcional. O objetivo não era saciar, mas sustentar. O carroceiro sabia que o esforço viria novamente, passo após passo. Quando a primeira linha de luz surgia no horizonte, a estrada parecia diferente. O que era ameaçador à noite, agora revelava sua forma real. Buracos, pedras, galhos, tudo estava ali o tempo todo, apenas escondido pelo escuro. A luz não mudava o caminho, apenas tornava possível compreendê-lo novamente. A carroça era preparada mais uma vez, cordas conferidas, carga observada. Nenhuma mudança drástica havia ocorrido durante a noite. Isso por si só já era uma pequena vitória. Cada noite passada sem incidentes era um avanço invisível. A viagem recomeçava devagar. Os primeiros metros eram sempre os mais rígidos. O corpo ainda frio, os músculos despertando, os animais retomando o ritmo conhecido.
A estrada aceitava o movimento sem resistência imediata. À medida que o dia avançava, o mundo retomava sua aparência habitual. Pequenos sinais de presença humana surgiam novamente, um campo cultivado ao longe, um cercado, uma trilha secundária se encontrando com o caminho principal. A civilização reaparecia aos poucos, nunca de forma abrupta. A carroça chamava a atenção, sempre chamava. Era impossível não ouvir o rangido das rodas, o som dos cascos, o peso do movimento. Crianças observavam, trabalhadores reconheciam a carga. Alguns viam apenas um veículo passando, outros viam o resultado de dias de esforço invisível. A descarga não era rápida, nada naquele mundo era assim. Cada item era retirado com cuidado, conferido, trocado, às vezes pago em moedas, às vezes em mercadorias, às vezes em promessas futuras. O carroceiro não acumulava riqueza, acumulava continuidade. Quando a carroça ficava vazia, ela parecia mais leve do que realmente era, não apenas pelo peso removido, mas pela sensação de missão cumprida. Ainda assim, o descanso era breve, logo uma nova carga seria acomodada, um novo destino escolhido. A estrada nunca ficava vazia por muito tempo. Sempre havia algo que precisava ser levado, sempre havia alguém esperando do outro lado. O carroceiro fazia parte desse fluxo constante, mesmo que raramente fosse lembrado. Com o passar dos anos, o corpo carregava marcas, mãos calejadas, costas rígidas, articulações doloridas, mas também carregava conhecimento, um entendimento profundo do mundo em seu estado mais simples: estrada, animal, carga, tempo. Ser carroceiro medieval era viver entre mundos, entre o campo e a cidade, entre o dia e a noite, entre o perigo e a rotina. Não era uma vida gloriosa, não era uma vida fácil, mas era essencial. Agora, enquanto esta história desacelera, você pode imaginar a estrada se estendendo novamente. Não apenas aquela estrada antiga, mas qualquer caminho que exige paciência, repetição e cuidado. A estrada aceitava o movimento sem resistência imediata. À medida que o dia avançava, o mundo retomava sua aparência habitual. Pequenos sinais de presença humana surgiam novamente. Um campo cultivado ao longe, um cercado, uma trilha secundária se encontrando com o caminho principal. A civilização reaparecia aos poucos, nunca de forma abrupta. O carroceiro raramente celebrava a proximidade do destino. Não havia euforia, havia continuidade. Cada chegada era apenas uma pausa antes da próxima partida. O trabalho não terminava, apenas mudava de forma. Quando finalmente se aproximava de uma vila ou cidade, o ritmo diminuía ainda mais, não por cansaço, mas por respeito ao espaço compartilhado. Animais, pessoas, construções surgiam no campo de visão. O mundo se tornava mais denso, mais sonoro. A carroça chamava a atenção, sempre chamava. Era impossível não ouvir o rangido das rodas, o som dos cascos, o peso do movimento. Crianças observavam, trabalhadores reconheciam a carga. Alguns viam apenas um veículo passando, outros viam o resultado de dias de esforço invisível. A descarga não era rápida, nada naquele mundo era. Cada item era retirado com cuidado, conferido, trocado, às vezes pago em moedas, às vezes em mercadorias, às vezes em promessas futuras. O carroceiro não acumulava riqueza, acumulava continuidade. Quando a carroça ficava vazia, ela parecia mais leve do que realmente era, não apenas pelo peso removido, mas pela sensação de missão cumprida. Ainda assim, o descanso era breve. Logo, uma nova carga seria acomodada, um novo destino escolhido. A estrada nunca ficava vazia por muito tempo. Sempre havia algo que precisava ser levado. Sempre havia alguém esperando do outro lado. O carroceiro fazia parte desse fluxo constante, mesmo que raramente fosse lembrado. Com o passar dos anos, o corpo carregava marcas, mãos calejadas, costas rígidas, articulações doloridas.
mas também carregava conhecimento. Um entendimento profundo do mundo em seu estado mais simples: estrada, animal, carga, tempo. Ser carroceiro medieval era viver entre mundos, entre o campo e a cidade, entre o dia e a noite, entre o perigo e a rotina. Não era uma vida gloriosa, não era uma vida fácil, mas era essencial. Agora, enquanto esta história desacelera, você pode imaginar a estrada se estendendo novamente. Não apenas aquela estrada antiga, mas qualquer caminho que exige paciência, repetição e cuidado. O caminho não era apenas uma extensão de terra batida, mas sim um fio que tecia o tecido do mundo. Com o passar dos dias, a estrada deixava de ser apenas um lugar de passagem e se tornava algo mais profundo. Para o carroceiro, o caminho não era uma linha entre dois pontos, mas um companheiro constante, sempre presente, sempre o mesmo, sempre diferente. Cada viagem se somava à anterior, não como lembranças claras, mas como uma sensação acumulada no corpo. As mãos sabiam quando apertar as cordas sem olhar. Os pés reconheciam o solo antes mesmo de tocá-lo com firmeza. O corpo aprendia a estrada do mesmo modo que a estrada aprendia o corpo. As estações mudavam lentamente, quase sem aviso. O mesmo caminho que no verão era seco e poeirento, no outono se tornava úmido e pesado. No inverno, endurecia sob o frio, rangendo sob as rodas. Na primavera, flores pequenas surgiam nas margens, discretas, quase ignoradas por quem estava sempre em movimento. O carroceiro raramente pensava no tempo como algo separado da estrada. Anos não eram contados em números, mas em viagens feitas, em rotas repetidas, em cargas semelhantes entregues a pessoas diferentes. O tempo era medido pelo desgaste da madeira, pelo embranquecer lento dos pelos dos animais, pelas marcas que surgiam no próprio corpo. A carroça, apesar de simples, carregava sua própria história. Cada reforço improvisado lembrava um problema antigo resolvido longe de qualquer ajuda. Cada ranhura profunda na madeira era resultado de uma pedra mal posicionada, de uma descida íngreme, de um momento de descuido. Nada ali era novo por muito tempo. Os animais também envelheciam. Um cavalo antes forte começava a perder vigor. Um boi já não mantinha o mesmo ritmo constante. O carroceiro percebia essas mudanças antes de qualquer outra pessoa. Ajustava a carga, diminuía a distância diária, aceitava a lentidão adicional como parte natural da vida na estrada. Novos caminhos surgiam às vezes, trilhas abertas por necessidade, desvios criados para evitar áreas perigosas. A estrada nunca era definitiva. Mudava conforme o mundo mudava, lentamente, sempre lentamente. Algumas vilas cresciam, outras desapareciam. O carroceiro chegava a lugares onde antes havia movimento, e agora só restavam construções vazias, telhados caídos, silêncio. Em outros pontos, surgiam novas casas, novos cercos, novas pessoas esperando mercadorias que antes não existiam. Ainda assim, a essência do trabalho permanecia a mesma: levar algo de um lugar a outro, garantir que chegasse inteiro, repetir o processo quantas vezes fosse necessário. Com o tempo, o carroceiro começava a reconhecer outros como ele. Rostos familiares vistos apenas em cruzamentos distantes, um aceno breve, um cumprimento silencioso. Não havia longas conversas. A estrada não incentivava permanências prolongadas. Esses encontros rápidos eram suficientes. Confirmavam que o mundo seguia funcionando, que outros também caminhavam, carregavam, enfrentavam os mesmos perigos e aceitavam a mesma lentidão. À noite, ao parar novamente à beira do caminho, o cansaço parecia diferente. Não mais o cansaço agudo de quem está aprendendo, mas o cansaço profundo de quem repete o mesmo gesto por muitos anos. Um cansaço que não incomoda tanto quanto ensina a respeitar os próprios limites. O fogo continuava pequeno, a comida continuava simples, o silêncio continuava presente. Algumas coisas não mudavam.
O céu acima seguia o mesmo. As estrelas voltavam sempre aos mesmos lugares. A estrada parecia refletir esse movimento constante, esse retorno silencioso. Tudo seguia adiante sem precisar de pressa. Às vezes, o carroceiro se perguntava quanto tempo ainda seguiria assim, não como dúvida ansiosa, mas como curiosidade distante. Não havia urgência em responder. A estrada não exigia decisões rápidas sobre o futuro, apenas pedia o próximo passo. E assim, noite após noite, viagem após viagem, o mundo continuava sendo sustentado por essas passagens quase invisíveis. Pessoas que raramente apareciam em histórias, mas sem as quais nenhuma história avançaria. Agora, enquanto esta parte desacelera, você pode imaginar a estrada vazia novamente. Não porque foi abandonada, mas porque está apenas aguardando a próxima passagem. Nenhuma mudança chegava de repente na estrada. Não havia um dia específico em que tudo fosse diferente. O mundo se transformava devagar, quase imperceptivelmente, como a luz que muda de tom ao longo de uma tarde comum. O carroceiro sentia isso sem saber explicar exatamente como. As viagens começavam a se parecer menos com as anteriores. Algumas rotas se tornavam mais movimentadas, outras estranhamente silenciosas. O ritmo geral do mundo parecia se alterar, ainda que a estrada continuasse a mesma. Novas construções surgiam ao longo dos caminhos, pontes mais firmes, trechos de estrada reforçados com pedras, locais onde antes a lama dominava, agora ofereciam passagem mais segura. Nada disso eliminava a necessidade da carroça, mas modificava a forma como o caminho era percorrido. Em certos lugares, o carroceiro começava a ouvir histórias, não anúncios oficiais, não proclamações claras, apenas comentários soltos, relatos de novas técnicas, novos meios de transporte, novas formas de fazer o mundo se mover um pouco mais rápido. Pouco disso parecia real à primeira vista. A estrada sempre havia sido lenta. Por que mudaria agora? Ainda assim, alguns sinais eram inegáveis. As cargas mudavam. Novos tipos de mercadorias apareciam. Ferramentas diferentes, materiais antes raros agora surgiam com mais frequência. O comércio se tornava mais intenso em certos pontos, mais organizado. O carroceiro não se opunha a isso. Não havia ressentimento, apenas observação. Quem vive da estrada aprende cedo que resistir ao movimento do mundo é inútil. O máximo que se pode fazer é acompanhar enquanto for possível. Os animais também refletiam essas mudanças. Menos viagens longas, mais percursos curtos, menos desgaste contínuo. Alguns eram vendidos, outros aposentados para trabalhos mais leves. Cada despedida era silenciosa, sem cerimônia. A carroça, tão familiar por tantos anos, começava a ser usada de outra forma. Menos remendos, menos adaptações. Não porque estivesse perfeita, mas porque já não precisava enfrentar os mesmos desafios constantes de antes. Em algumas vilas, o carroceiro passava a ser reconhecido não como alguém em movimento, mas como alguém que havia sido. Um rosto conhecido que agora permanecia mais tempo no mesmo lugar. As histórias da estrada começavam a ser contadas no passado. Ainda assim, o conhecimento não se perdia. Era transmitido em pequenas orientações, em conselhos dados a alguém mais jovem, em advertências simples sobre o clima, o terreno, o cuidado com os animais. A estrada continuava viva na memória, mesmo quando já não era percorrida todos os dias. O mundo seguia adiante, como sempre fez. Novos caminhos surgiam sobre os antigos. Novas formas de transporte ocupavam espaços antes dominados pelo rangido das rodas de madeira. O som mudava, o ritmo mudava. Mas a estrada não desaparecia, permanecia ali, às vezes coberta por grama, às vezes transformada em algo diferente. Ainda assim, o traçado original resistia, lembrando que alguém passou por ali incontáveis vezes. Ao observar o caminho agora mais silencioso, o carroceiro compreendia algo que só o tempo ensina.
Nada realmente se perde, apenas muda de forma. A estrada que antes exigia força, agora existia como lembrança, como base, como origem de tudo o que veio depois. E assim, mesmo com o fim de um ofício, o sentido permanecia. O mundo continuava precisando ser conectado, apenas encontrava novas maneiras de fazer. Agora, enquanto esta história chega ao seu descanso final, você pode imaginar essa estrada antiga sob camadas de tempo. Não esquecida, apenas integrada ao que veio depois. O rangido das rodas se cala, mas o caminho continua. Você pode descansar agora. A estrada já fez seu trabalho. Boa noite.